eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vou trazer um tema que nos é caro e nos é precioso falar em qualquer momento da vida, ou sejamos jovens, ou tenhamos pais envelhecendo, ou também nós nos tornando velhos, mais velhos, que é sobre a economia do cuidado em nosso país. E como ele é desigual. Normalmente, quem está cuidando da família são as mulheres. Elas dedicam 21,3 horas semanais para o trabalho doméstico, enquanto os homens dedicam somente 11 horas semanais. E com uma população que envelhece cada vez mais, nós não temos serviços públicos, nós não temos nem serviços privados dedicados a essa economia do cuidado. E é por isso que eu trouxe hoje a psicanalista Isabel Unikovsky para a gente bater um papo, para falar como é que a gente envelhece bem, como é que essa conta do cuidado pode ser dividida entre todos, entre a sociedade, e o que é que vai ser da gente quando a gente ficar velha. Tudo bem, Ariadne? Você se pergunta isso sempre? Sempre. Aliás, eu tenho um grupo de amigos, também psicanalistas, e toda vez que a gente se encontra, a gente brinca que no futuro nós vamos comprar um apartamento de 30 a 35 metros quadrados em São Paulo, num lugar muito bem localizado, sonho, né? A gente está falando aqui de sonho. Em um lugar que seja dedicado a idosos. Então, Sim. o que a gente pensa? Em um lugar que tenha um chefe de cozinha, um cuidador, Você sabe que já tem isso em São fisioterapeuta. Paulo pronto? Agora foi lançado. Tem o flat ali em Moema, que eu sei porque um parente meu tá lá, e já tá pronto. Só que não é pra gente acamada, é só pra gente que tem mobilidade, que vai e volta, tem um concierge, tem... A gente tem dinheiro. Isso, tem o cara que faz o almoço, tem a faxineira diária, tem o cara que vem lavar e eu falei que eu queria ir pra lá já, antes de ficar velho. Mas tem já um serviço desse, mas não é para quem adoece. É só para quem é o velho bacana e com grana. Aí a gente tem aqui no Brasil, olha, o trabalho doméstico, se fosse remunerado, ele poderia representar de 10% a 15% do nosso PIB. A gente tem, de novo, as mulheres arcando com maior responsabilidade sobre os cuidados. Tem a geração sanduíche, que são mulheres que estão cuidando de filhos e dos pais. Exato. E aí, né, esse termo economia do cuidado, ele vem sendo falado aí, ele vem sendo estudado nas instituições acadêmicas há muitos anos já, eu andei pesquisando sobre o assunto, né? Mas ele vem sendo falado um pouco mais desde a pandemia. Sim. Porque na pandemia as mulheres ficaram dentro de casa com esses maridos, as ajudantes saíram, as babás, as empregadas domésticas, e elas tiveram que conciliar ali a família, a casa, né, os cuidados com os filhos e ainda cuidar dos pais. Sim. Né? Eu, muitas vezes, fui levar uma marmita para minha mãe, de máscara, né, entregava assim no portão, porque no começo não tinha nem iFood, né? Sim. Então, assim, o termo mesmo, economia do cuidado, começou a ser muito mais trazido à tona na pandemia. As mulheres começaram a sair também do trabalho, porque para dar conta da família, elas foram saindo e foram as primeiras a adoecer. E é interessante que são as mulheres que saem, né? Não são os homens, né? Aí fica uma pergunta para a gente, né? Por que a economia do cuidado... O que é a economia do cuidado? Todo tipo de cuidado. Né? O cuidado que garante a reprodução para as novas gerações. Quem são as pessoas que vão cuidar das crianças até que elas cresçam, se desenvolvam? Quem são as pessoas que vão cuidar dos idosos? Né? Por que quando a gente pensa num cuidador, a gente sempre pensa na figura da mulher? E se a gente for olhar, no mundo, se eu não me engano, 80% dos responsáveis pelo cuidado são as mulheres. Sim. Você sabe que eu tenho amigos homossexuais que eles estão em relacionamentos estáveis há muito tempo. E ele fala uma coisa que nunca tinha me chamado a atenção. Ele falou assim para mim, eu não sei como eu vou envelhecer com esse parceiro que eu tenho, porque quem cuida mesmo é a mulher. Olha que frase forte. Então, né, de onde é que vem isso? Eu pesquisei um pouquinho sobre, porque andei falando sobre isso em outros lugares, mas assim, tem uma coisa que parece que nos nossos povos originários não era assim. A coisa era um pouco mais redistribuída. Aí, meados do século XVI, XVII, quando entra o Estado
E a igreja tem essa coisa de entrar com uma família mais patriarcal, onde o homem sai para prover E a mulher fica. e a mulher fica para reproduzir. E aí onde é que a gente vê valor? Na produção e não na reprodução. Sim. Né? Então Ela já fica é um bem no trabalho lugarzinho dela, né? desvalorizado desde sempre, desde que a família é conhecida como família tradicional, né? Então a mulher, ela ocupa esse lugar desta cuidadora não remunerada. E a gente tem que pensar que a gente é um país também que vem aí da escravidão, onde essas mulheres Eram baixíssimo remuneradas ou não eram nada? primeiro eram escravizadas, depois depois baixíssimo, né? exploradas e depois até hoje. Mas a gente também está oferecendo. A gente está. Eu acho que sempre é a classe média que paga o pato. Pior, paga. Porque a gente fica no meio da conversa e não tem solução. Não. Porque Aliás, a gente só vai levantar aqui o assunto e conscientização. Solução, não acho que a tem, gente porque precisa veja, pensar. uma mulher que trabalha fora, 8 horas por dia, tem os filhos, já tem o cuidado com os filhos. As escolas não são integrais, a não ser que você pague dobrado a mensalidade. Então, ela tem que preocupar-se com o meio período daquele filho. Quer que esteja com o marido ou não, porque não faz muita diferença, é sempre a mulher que resolve. Se você junta nessa conta 2 pais ou um pai adoecido, ela vai pirar. E é o que acontece, né? Ela vai pirar. As mulheres, elas adoecem mentalmente muito mais rápido do que os homens. Sim. Então, a gente vê isso, né? A gente está falando mentalmente. Quando a gente fala do adoecimento mental, na maioria são mulheres. E aí, por quê? Né? Mais ansiedade, mais depressão, irritabilidade. Porque elas estão carregando o insônia. piano sozinhas. Exato. Né? E isso é biologicamente, né? O que prova que a mulher ela tem algo ali de que é instintivo, porque é colocado muito na conta do amor, né? Como se o homem não fosse capaz de materno. amar, né? Então, tem uma coisa que é uma criação também social de um discurso que coloca a mulher nesse lugar, né? Como se o instinto materno existisse, né? E fosse até cuidar dos pais, né? Eu preciso, não é só cuidar de um bebê ali, alimentar esse bebê e colocar ele no mundo. Não, eu preciso cuidar disso e das próximas gerações até dos meus pais. E aí, não tem como não adoecer. É uma carga muito grande para a mulher. É por isso que essa economia do cuidado vem sendo mais falada ultimamente, porque as mulheres estão adoecendo, estão saindo do mercado de trabalho. E eu vejo que está se profissionalizando. Meu pai faleceu há 4 anos, nós tivemos uma cuidadora meio período com ele. E hoje eu já vejo que eu teria mais facilidade de contratação, porque tem mais empresas fazendo isso. Então eu percebo que essa profissionalização está vindo, mas ao mesmo tempo, olha que engraçado. Também em São Paulo, que se paga muito bem para uma babá, tem muita gente que pode pagar muito bem e não tem babá, não acha? Sim. Porque é muita responsabilidade. Eu estava lendo que teve um estudo na Nova Zelândia que fez uma comparação da responsabilidade do trabalho, né? De uma babá, responsabilidade, cuidado, atenção, a técnica ali para cuidar de um bebê é comparada a um engenheiro de avião, de manutenção de avião, algo assim. Então, assim, quanto ganha um engenheiro de manutenção de avião, quanto ganha uma babá? Mas a próxima geração, Isabel, que é a geração da minha filha, ela vai estar mais ferrada ainda, porque a mãe trabalha, as cuidadoras são muito bem remuneradas e caras, não estou dizendo que não tem que ser, eu acho que tem que ser mesmo, e ela não vai ter acesso. Por isso que precisa das políticas públicas, né? Se a gente olhar os países mais desenvolvidos, eles têm políticas públicas mais atuantes, por exemplo, né? Você fala, minha filha, talvez, como é que é para essa geração ter filhos hoje? A gente vê as mulheres recuando nessa coisa da maternidade. Vai ter e olhe lá. Exato. Por quê? Primeiro, porque muitas vezes elas se veem sozinhas. Lá na frente tem um divórcio, né? Hoje em dia os casamentos realmente duram menos. Se divorciam, se veem sozinhas com essa criança. O pai ainda some, né? O que a gente vê é que alguns agora, um movimento pequeno, de homens estão começando a cuidar das crianças, né? Mas a maioria some. Então eles pensam, por que eu vou ter um filho? Para ficar sozinha com o filho. Para ficar sozinha com esse filho, quem vai me ajudar? Hoje em dia também não tem mais muito rede de apoio, né? Não tem nenhuma rede de apoio. Tem um provérbio africano muito antigo que se diz, né? É preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança.
É o que eu E penso. com o neoliberalismo, o modernismo, o que é ensinado para a gente? Seja individualista, empreendedor de si, cuide de si, se olhe-se, né? Isso. E a gente vai ficando cada vez mais individualista. Veja, e outra coisa que na minha experiência de vida, eu vejo assim, às vezes famílias amorosas que eu conheço, que tem um homem e duas mulheres. O cuidado dos pais idosos fica em cima das duas mulheres. O Das cara filhas, se né? abstém. Sim. Ele se abstém do cuidado. Se um casal tem 3 filhos e podem ser uma mulher e 2 homens, o cuidado desses pais idosos vai ficar com a mulher. Agora, por quê? Né? De onde é que vem isso? Então, mas aí eu estava fazendo uma entrevista de você sobre o luto, sobre captação de órgãos, tal, na fase da morte, né? Como é difícil para o brasileiro encarar a morte. E eu digo para você que o brasileiro também não encara envelhecer. Talvez nós sejamos a geração que mais vai viver, né? Dentro da nossa, do nosso crescimento aí de idade, poucas crianças, mais idosos. E eu vou falar sobre Jundiaí. Jundiaí tem 2 creches de idosos para situação vulnerável, mas não temos serviços de apoio para outras populações. Que é o idoso passar o dia num lugar legal, acompanhado, né, para dar tempo dessa filha trabalhar, pegar o pai à tarde e tal. Então, assim, a gente não discute isso, porque é como se cada um que se vire. Você sabe que teve uma matéria, né, que saiu há pouco tempo agora, do Japão. Sim. Dos cuidadores que estão cansadíssimos, exaustos, estão abrindo mão. E japonês dura pra caramba. Exato, 30% da população, né, é idosa. E eles estão sucumbindo ali, não estão deixando seus idosos morrerem, para não falar que estão matando, né? Exato. Alguns depois eles se matam. Dão cabo, né, ali a vida do outro, porque já são muito idosos também, e depois... Você imagina você ter 80, sei lá, seu pai ter 89, você ter 69, como é que você dá conta fisicamente de cuidar? E essa matéria é sobre o Japão. Quando eu li essa matéria, eu fiquei pensando, e no Brasil? A gente não tem esse dado. Não. Então, isso deve acontecer bastante aqui. A gente não tem esse dado. Eu percebo que a gente até estava falando com a gestora de assistência social, eles ficam... A família tem que se virar. A mulher vai sair para trabalhar, deixa o pai ali, deixa o pai meio abandonado dentro de casa. Eles ficam abandonados. Eles ficam abandonados, porque ela tem também que sustentar os filhos. Então, é muito perverso. Esse é o futuro do idoso, né? Principalmente do idoso baixa renda no Brasil. Porque esses filhos estão saindo para trabalhar, cuidando das próximas gerações e eles se veem Mas é sozinhos. do idoso baixa renda, e o serviço que se tem é para o idoso altíssima renda. Porque é 14, 15 mil reais, né, por mês no mínimo. Se você pode pagar, tem serviço. Se você não pode, não tem. Se você não pode, você fica no limbo. Eu acho que a gente tem um limbo. Agora, para não ficar tão pessimista a nossa fala, ao contrário de você, eu falo para minhas amigas que a gente vai comprar um terreno e vai construir um chalé e vai ter um enfermeiro para todas nós, né? Vai ser difícil porque todas são doidas. Então, eu também penso nisso. Eu acho que viver perto de amigas vai ser uma solução ótima. Como ajuda a outra, contrata um enfermeiro só, fica mais barato, né? Eu sempre penso isso. Mas, vamos falar de um ponto de vista sadio, mentalmente maduro, para as meninas de 40 e pouco que vão começar a enfrentar esse dilema com os pais. Porque o cuidado de filho, ou elas não têm mesmo, que elas não estão tendo, ou elas vão dar um jeito. Sim. Agora, os pais é um negócio pesado. Como é que a gente se prepara enquanto família, psicologicamente madura, conversante, né, falante, para envelhecer? Pois é. Eu acho que tudo na vida a gente precisa de laço, né? Tem um caminho que são os laços sociais. Então, você acabou de falar, penso na minha velhice com as amigas. Essa moça de 40 anos, ela também precisa ter.
uma rede de apoio, amigas, ela precisa procurar, por isso que hoje em dia, né, os jovens não querem trabalhar, não sei se não querem, mas assim, tem tantas dificuldades, as empresas também precisam pensar em como acolher essas pessoas, principalmente essas mulheres que estão nesse lugar, de ter que cuidar ou de uma criança recém-nascida ou de um pai idoso em final de vida, né? Com uma carga de horário flexível, banco de horas. Para quem já passou por isso, é tristíssimo. Você vai se despedindo todo dia um pouquinho. O que as empresas fazem? Elas demitem. Né? Outro dia até eu fui tomar café aqui em Jundiaí e eu encontrei uma pessoa queridíssima, assim, ela trabalhava em outro lugar e ela estava trabalhando nesse lugar, e eu falei, nossa, que surpresa, eu estiver aqui. Ela falou assim, então, eu falei, você saiu de lá? Não, é que eu fui demitida, eu fiquei uma semana de licença para cuidar da minha filha que estava com pneumonia, e quando eu voltei, a pessoa me dispensou. Que bonito, né? Isso é muito comum. Sim. Então, quem cuida de quem cuida? Ninguém. Primeiro, eu acho que no âmbito individual, a gente tem que ter amigos em que a gente possa confiar. Eu sempre pergunto isso na clínica, com quem você pode contar? É importante a gente saber com quem que a gente pode contar. Sim. Às vezes não só com a família, porque às vezes a gente nem tem família, né? Sim. Só tem esses pais idosos, enfim. Segundo, no âmbito empresarial, as empresas pensarem como é que elas podem cuidar dessas pessoas de forma diferenciada. Também dos homens, inserir, eu acho que a gente tem que pensar numa redistribuição também do cuidado. Né? Então, as empresas, por que não uma licença paternidade maior para esses homens? Por que também, olha, o seu pai está doente, você tem pais idosos, nós temos aqui banco de horas, horário flexível para um homem que precise cuidar dos pais, entende? Por que é sempre da mulher? Por que as empresas não olham também para o homem e fazem uma política dentro da empresa? Se você, homem ou mulher, independente do gênero, porque existe uma desigualdade de gênero muito grande, né, em relação a isso. De salário. Então, você, homem ou mulher, tem pais idosos, precisa cuidar dos seus pais? Tem um banco de horas, né? Enfim, algum auxílio para essas pessoas, mas independente do gênero, entende? Para poder fazer essa redistribuição de forma que coloque esses homens também nesse cuidado. Porque hoje eles não estão preocupados com isso. E eu tenho uma fala individual que eu falo assim para os meus filhos, olha, eu como direito, eu faço meus exercícios, eu cuido da minha saúde mental para dirimir problemas futuros, mas isso não significa que não os terei. Exato. A gente não quer dar trabalho para os filhos, a gente não quer dar trabalho para os filhos, a gente faz tudo do certinho, da forma mais correta, deixa as contas pagas, mas a vida não tem garantia. Não é garantia. Não tem garantia. Então, daí, como é que não tem garantia? Como é que, filho, vocês vão resolver isso se eu precisar de vocês? Entendeu? Eu acho que é uma conversa. E aí, vocês podem falar para mim, mas os filhos não têm obrigação. Legalmente tem. Eu já ouvi isso. Quer ter laço ou não tem laço afetivo, legalmente está na lei que é crime negligenciar ou ter maus tratos aos pais ou idosos que estejam sob sua responsabilidade. Ou seja, o Ministério Público pode vir por uma denúncia e te denunciar. Então, você tem obrigação, sim. Acho que a gente tem que deixar isso bem claro. Legalmente, sim. Por afeto, talvez não. Pois é, né? Porque tem muita gente que fala, poxa, mas eu não fui cuidada. Não fui cuidada, né? O meu pai Esse cara sumiu quando eu tinha 6 anos. Exato. E aí, então, quem é que vai te auxiliar a colocar, então, esta pessoa em um lugar para ser cuidada? Né? Quem é que vai te auxiliar, então, para colocar essa pessoa num lugar para ser cuidada? Não necessariamente você, mas talvez você precise de recursos, então, para colocar essa pessoa em um lugar. Então, como é que isso vai ser contabilizado? Como é que isso vai ser gerido? Né? E aí, eu falei, na esfera individual, amigos, rede de apoio, esfera empresarial e esfera pública. Aí sim, né? Políticas públicas de casas para idosos. Você falou aqui em Jundiaí tem 2, eu nem sabia, né? Creche de idoso. Creche de idoso. Nós temos 2 de LPI, que é a internação de longa permanência, que eles vão viver até morrer. Agora, eu vou também falar uma coisa para vocês, que quando meu pai adoeceu, eu fui ver algumas clínicas. E os médicos me falaram, olha, desconsidere essa possibilidade, porque eu sou médico nas clínicas, e a maioria das clínicas, mesmo as mais caras, elas dopam os idosos para que eles fiquem quietinhos. E eu não queria ver meu pai dopado, então eu escolhi ficar com ele. Né? Você tinha um afeto, né? Há muitíssimo afeto. Muito afeto, muito amor. Mas veja, aí você tem que criar outra condição
dentro da sua casa, reforma banheiro, traz cuidador, é outro tipo de cuidado que você vai ter que ter na sua vida. Nem sempre a geração mais abaixo de você vai entender essa interferência. Então, assim, nós não estamos conversando sobre isso, como sociedade, como família. Sim. Por isso que esta política, essa economia do cuidado é importante ser falada desde agora, né? Parece que tem uma lei agora do governo federal, não sei, eu não anotei aonde, mas se colocar lá economia do cuidado, lei de dezembro de 2024, já tem uma lei que foi colocada lá para começar a falar sobre isso. Não, e a gente está discutindo também, gente, de ponto de vista de legislação, que as mulheres sejam remuneradas para tal. Que é justíssimo. Isso é justo. Esse trabalho ele tem que ser contabilizado. Tem que ser remunerado. E elas têm direito à aposentadoria depois. Exato, porque essas mulheres elas ficam... Elas geram renda, porque alguém está trabalhando enquanto elas ficam em casa. Elas geram renda, elas estão lá cuidando de toda a família e essa pessoa sai para trabalhar, que é o provedor, só que ele só consegue sair para trabalhar e prover porque tem alguém que fica em casa. Então se discute muito a gente ter também um benefício para quem fica. E é totalmente desvalorizado, né? Inclusive, quando esse casal está em casa assim, muitas vezes não se percebe o trabalho dessa mulher. É uma coisa quase que... Não, ela... É o que eu falei, da conta do amor. É a rainha do lar, né? Ela é de casa. Pois é, a dona de casa... Essa coisa do rainha do lar é uma romantização, né? Desse lugar da dona de casa. Quem é que gosta de ficar limpando casa e fazendo comida todo dia, né? Mas parece que as pessoas não reconhecem isso. E aí você falou, né? Eu achei interessante que você falou assim, 21 horas por semana de trabalho da economia do cuidado a mulher faz e 11 horas o homem. Aí você me falou assim, achei esse número alto. Aí eu vou te falar uma coisa. Este número dos homens é muito mais para os homens que moram sozinhos. Sozinhos, claro. E eles têm a obrigação de fazer. O homem só cuida da casa, não vou generalizar. Mas na maioria das vezes essas horas são para homens que moram sozinhos. Sim, aí não tem jeito, eles vão ter que fazer. Ou eles não fazem, né? Eles têm que. Agora, quando eles moram com uma mulher, esse trabalho é feito pela mulher. E a mulher, quando ela mora com um homem, ela trabalha mais do que quando ela mora sozinha. Não tenho dúvida disso. Então, olha a desigualdade, né, em relação a gênero. Mas é por isso que tem um monte de mulheres que não querem mais, que estão separadas com 60, viúvas, elas não querem casar nunca mais, porque elas sabem... A mulher, quando ela divorcia, ela não quer casar de novo, e o homem, quando se divorcia, ele casa imediatamente, porque alguém tem que cuidar desse senhor, desse homem. Exato. Então, eles casam. Agora, também a gente tem essa a célula unihabitável. Também estão crescendo os lares de pessoas únicas, separados, viúvas, viúvos. Sim. Então, isso aí gera outro problema de saúde pública, porque quando ficar idoso, como vai ser? Sim. Por isso que é importante as políticas públicas começarem a olhar para isso. Porque a nossa população está envelhecendo, eu acho que agora... A gente está vivendo 76 anos, mais ou menos, na média, né? Imagina, antes era muito pouco. E a gente está chegando nessa geração onde os filhos idosos vão cuidar dos pais idosos. Isso. Como, né? Como? O ideal seria só a gente gerenciar a agenda, mas não temos serviços públicos que atendam tudo isso. Precisa ter, né? Creche para idoso, enfim... Esses idosos com Alzheimer, eu vejo bastante, né? A família está trabalhando ali, e aí? Você deixa, geralmente, esse idoso sozinho em casa. E você sabe que eu tenho um irmão em São José dos Campos. Uma vez meu pai estava lá com ele e meu irmão teve que sair para trabalhar em outra cidade. Tinha um hotel para idoso. Então, a gente deixou ele no hotel 2 dias e ele adorou, porque ele adorava ser paparicado. Então, sabe, a gente tem que começar a trazer à baila alternativas. Isso precisa ser uma alternativa, assim, para as pessoas de baixa renda também, né? Pública. Olha, tem aqui um hotel para se você for viajar, precisar deixar o seu idoso. É isso que os países mais desenvolvidos, pelo menos, têm. E promover saúde, né?
e promover saúde. Agora, do ponto de vista psicológico, são os laços não criados, os afetos não cuidados, que as pessoas legam isso para o ultimíssimo lugar. E que são depois... Eu vejo muito, né? Eu sempre brinco que os crápulas também envelhecem. Porque enquanto a gente está vivendo, a gente não percebe muito o tipo de relação que a gente está criando com as pessoas. E quando a gente fica velho, parece que é sei lá, é o tabuleiro exposto. O que você não fez, você não vai ter de volta. É muito interessante o envelhecer do ponto de vista psicológico, emocional. É exatamente isso, né? A conta chega. A conta chega do laço afetivo não criado, do não cuidar de outras pessoas, do egoísmo, do egocentrismo, de qualquer coisa. E os filhos sofrem, né? Porque eles têm, quando esse laço não foi criado, e muitos sentem na obrigação de cuidar, que é isso que você falou, e realmente é uma obrigação, né? Por lei. Mas, independente da lei, muitos realmente se sentem na obrigação de cuidar e sofrem de ter que cuidar de uma pessoa que eles não gostam. Que eles não gostam, não criaram um laço, ou que os obrigou, né? Isso. A cuidar. Aí vai da pessoa um grande crescimento espiritual para entender, olha, tudo bem, eu não fui cuidada, mas eu vou dar o mínimo aqui, eu vou me doar o que eu puder. Lembrando que também tem filhos também que são sacanas e tal, mas não é a maioria. Exato. A maioria que eu vejo é isso, são laços não criados, pessoas que foram muito rudes e tal, e que os filhos sentem uma dificuldade de ser próximo, né? Se vêm sozinhos, você tenta trazer essa pessoa para a família, essa pessoa às vezes torna insuportável ali dentro, e aí você fica, né? Como é que eu cuido desse idoso? Se eu trago para dentro da minha família, eu desmancho a minha família. Isso acontece também, né? Eles são muito difíceis, Isabel. Eles são difíceis porque eles vão criando as teimosias, as demências. É preciso um trabalho de muita paciência para suportá-los, né? Porque inteligência emocional, uma saúde mental, assim, fora, né? Como que vamos criar tudo isso? Exato. Por isso muita gente vem para a terapia também para poder falar sobre isso. Sabe? Para poder desaguar aqui, né? Olha, eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar, mas está insuportável, né? Eu não criei um laço com essa pessoa e agora eu me vejo nessa obrigação. E aí você tem pelo menos um lugar seguro onde você possa falar isso sem ser julgado. Pois é. Então, de que tenhamos mais grupos terapêuticos para essas mulheres. Isso, olha, outra proposta. Sim. Aliás, existem, né? As pessoas também podem procurar isso. Existem muitos grupos de terapêuticos, muitos gratuitos para as mulheres. É importante ter esse tipo de informação também. Os grupos de apoio. Bom, ficamos aqui, mais uma vez, sem nenhuma solução pronta, entregue, mas no início de uma discussão... de uma discussão que a gente precisa pensar agora o que nós vamos fazer para daqui para frente. A gente vai para a mesma casa, Tia. Vai ser divertido. Onde é que acha a Isabel Nikovski? Isabel, Nikovski, PC. Ok. Então fiquem conosco para mais bate-papos como esse, para a gente ter generosidade nesse envelhecimento. Até mais.